Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Olha só, hoje a gente vai falar sobre server-side no React, usando o Express como servidor, tá? A gente vai ver assim, qual que é a ideia do server-side, por que que ele existe, como que implementa ele, e vamos criar uma aplicação usando ele, né, desde o início, passo a passo, para ver o funcionamento dele certinho, comentando cada linha de código, beleza? Lembrando que o Zoom, o bate-papo está aberto para perguntas, é só mandar a perguntinha lá. E a monitoria está 100% online, ok? Vamos nessa? Então, primeiro, eu vou acessar aqui nossa pasta e vou criar uma aplicação React. Então, npx create React app, eu vou chamá-la de block 29. Enquanto ela é criada, entender assim o que é o server-side, para que ele serve. O React ele é um framework que faz a renderização do conteúdo do lado do cliente, né? Então o cliente, na hora que acessa a sua aplicação, ele vai baixar um arquivo HTML em branco e os arquivos JavaScript que vão criar o conteúdo dessa página, fazer toda a renderização dessa página. E qual que é o problema disso? Isso, assim, na maioria dos casos, isso acaba sendo bom porque a gente consegue ter conteúdo responsivo, a gente consegue manipular à medida da necessidade do usuário, digamos assim. Porém, a gente tem alguns casos que tornam isso um problema. Dois deles, clientes usuários, né, que possuem um acesso limitado à internet e usuários que possuem dispositivos com pouco poder de processamento, tá? O problema dos usuários com pouca internet é baixar uma aplicação inteira para ser executada dentro do seu dispositivo, sendo que ele tem essa limitação de acesso, ou a internet ser lenta, ou ele tem um pacote de dados curto. Então isso pode acabar afastando possíveis usuários. O outro problema são os usuários que possuem dispositivos mobile ou dispositivos com pouco poder de processamento. E na hora que eles fazem um acesso a essa aplicação tem que ser toda renderizada dentro do seu dispositivo. E aí isso acaba pesando. Por isso que é comum, principalmente hoje em dia, que muitas aplicações são feitas usando JavaScript renderizando do lado do cliente. Muita gente fazendo piada, por exemplo, com o consumo de memória RAM do Google Chrome. Porque o Google Chrome ele não está consumindo memória por consumir. São as aplicações que estão demandando esse uso de memória, de processamento, para estar renderizando uma página. Tá? Então o problema que a gente vai tentar resolver é esse. Outro problema também está relacionado com os motores de busca e as redes sociais, como o Facebook, o Twitter, LinkedIn. Porque imagina que esses motores de busca, quando eles acessam uma aplicação, um site, eles não podem esperar muito tempo. Então, eles não podem esperar a renderização desse site. E eles também possuem muitas limitações em termos de JavaScript. No geral, o JavaScript é até desabilitado para fazer indexação de páginas pelo Google, pelo Bing. Tá? Então, a página ela já tem que ser fornecida para esses motores de busca e para essas redes sociais com todo o conteúdo importante ali. Senão, você vai... na hora que o Google for indexar sua página, sua aplicação, que ele acessar sua aplicação e não encontrar nada ali, ele não vai indexar nada. Então, isso acaba prejudicando o SEO da sua aplicação. Então, eu já estou com uma aplicação criada aqui. E aí a gente vai fazer assim uma aplicação básica para a gente ver o funcionamento e ver como que é o comportamento natural do React. E aí a gente vai manipulando a partir disso. Vou abrir aqui minha pastinha, app.js, e vou apagar tudo que não é importante, né, que é toda aquela configuração padrão que o React cria. Tá? Aqui também eu já vou acessar logo a página, caso eu precise executar alguma coisa. Beleza. Então, eu vou já importar aqui o user states do hooks, do React.
eu vou criar um estado que vai ser um contador. A gente vai fazer um contador que incrementa, decrementa, tá? Então count, a função que altera ele é o set count, e aí pode ser o nome que você quiser, mas faz mais sentido usar essa padronização, e a gente vai iniciar a variável count com o valor 0. Além disso, eu vou criar duas funções, uma para incrementar a variável count e uma para decrementar. Então, const increment e aí aqui a gente vai criar um novo valor que possui o valor da variável count mais 1. E depois a gente vai adicionar esse novo valor dentro da variável count usando o set count. Value. Deixa eu só ver aqui. Ele está reclamando a setinha ali que estava faltando. Beleza. E agora eu vou criar uma função para fazer o decremento. Então, vou copiar a mesma função, vou mudar o nome, decrement, e em vez de menos, de mais vai ser menos. Ok, pego count, menos 1, seto dentro da variável count. Show. E o que vai aparecer na aplicação? Na nossa parte renderizada do nosso app. Aqui eu vou colocar um H1 para mostrar o conteúdo da variável count, ou seja, qual que é o valor que ele está. E dentro de uma div, eu vou criar dois botões. Um botão para incrementar, um clique increment, com um sinalzinho de mais, e um botão para decrementar aqui com um sinalzinho de menos, decrement. Ok, só isso, minha aplicação já vai funcionar. Vamos executar ela. Então, yarn start. Ok, está aparecendo um conteúdo aqui, mas como eu disse, esse conteúdo está sendo renderizado aqui do lado do cliente, ele não foi renderizado no servidor. Como é que a gente vê isso? Vamos aqui no inspecionar, em source, que mostra o que foi enviado do servidor, o que ele recebeu. Né? Ele recebeu esse arquivo index, que é a página index.html, e vários arquivos JSON, vários arquivos JavaScript. Dentro desse index, a gente pode ver que no body ele só tem duas tags, né? Na verdade 3 com esse script. Mas a primeira, que é no caso de o JavaScript estar habilitado, né, e ele pede para ativar o JavaScript para a aplicação poder rodar, leva, a aplicação roda do lado do cliente. Se não tiver o JavaScript ativado, ele não tem aplicação. E a div root, né, a div com o id root é onde a nossa aplicação é renderizada. E percebe que aqui não tem nada, né, e aqui tem conteúdo. Por quê? Porque a renderização foi feita depois que a página foi baixada. Outra forma da gente ver isso é que se eu vim aqui nas configurações e desabilitar o meu JavaScript, na hora que eu atualizo a página, eu não tenho conteúdo nenhum, tá? Então eu não consegui acessar a minha aplicação porque o cliente está com o JavaScript desativado. E é assim que o motor de busca vai acessar a sua aplicação, né? Então imagina lá que você desenvolveu todo um aplicativo e na hora de indexar no Google, o Google não indexa pelo que está escrito, né? Vai ser só o nome do site e é isso, tá? Então, vou ativar aqui de novo, atualizar e aí a gente vê que a aplicação está funcionando direitinho, ok? Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um back-end e no back-end vamos configurar um servidor que vai poder fazer essa manipulação, né? Que vai gerar
um arquivo estático e enviar ele para o cliente. Então, voltando aqui, eu vou pausar minha aplicação, já pausou, beleza, e vou criar uma pastinha aqui chamada service, encadir, serve, e dentro da pasta eu vou criar também um arquivo chamado serve.js, que é onde vai ser a configuração principal do nosso servidor, tá? Como o nosso servidor ele vai usar o Express, então a gente tem que fazer a instalação do Express. yarn add Express. Beleza. E aí aqui dentro do nosso servidor, serve.js, a gente vai fazer a instanciação do Express. Então, primeiro eu vou importar ele, Express, from Express, instancio ele na variável app, e vou criar a primeira rota. E aí, aqui. Essa rota ela vai ter vai retornar um request, um resolve e um data. E um next. Beleza, aqui, ok. Tá? Então é dentro dessa rota que vai ser feito toda a manipulação dos dados pelo nosso servidor. Então o nosso servidor rodando do lado do servidor, né, vai compilar esses dados, vai gerar um novo conteúdo estático. Para ele gerar um conteúdo estático, é necessário a gente primeiro compilar a nossa aplicação e já ter um conteúdo estático da nossa aplicação. Então a gente já vai criar um conteúdo estático dela para a gente poder manipular ele e adicionar essa renderização do lado do servidor. Então, para gerar esse conteúdo estático, a gente vai usar o comando yarn build. Ele vai criar uma pastinha aqui build com todo o conteúdo estático, tá? Então, se a gente acessar ele vai criar aqui um index HTML, não criou ainda, criou, tá? Então, se a gente acessar esse index HTML, a gente vai estar acessando nossa aplicação, só que de maneira estática, tá? Então, aqui, formate, documento, beleza? Então, aqui a gente vê que o conteúdo estático da nossa aplicação, né, ela só tem essa div aqui e a parte do script foi que é exatamente o que eu mostrei. Então, é isso que é enviado. O resto está dentro dos arquivos JavaScript que também estão aqui, tá? Beleza. Então, posso fechar ele aqui. Vamos voltar aqui para o nosso server. Dentro do nosso server agora, a gente vai acessar esse arquivo index, né, e manipular ele, tá? Com base nele que vai ser feita a manipulação. Para isso, eu preciso importar o file system, então fs, from file system, e o path, então import path from path, para fazer o acesso aos documentos. Com isso criado, eu já posso vir aqui no meu app e vou tentar acessar esse arquivo index. Então, read file, pet.resolve, passo o caminho da minha aplicação, ele está nessa pasta, no arquivo build, arquivo index.html. HTML. Quanto testinho, tá. O segundo parâmetro da função é um encode, tá? Então, o encode é o tf8. E o último parâmetro é a função de callback,
que a gente vai chamar, passando o erro e o dado para a função. E aí aqui a gente verifica, tá? Se houve um erro, então colocar no console a mensagem de erro que houve e vou retornar para o meu cliente, né, para o meu usuário, uma mensagem de erro. Então, return has.states 500, que é erro no servidor, e a mensagem algo deu errado. Ok. E se não der erro, né, se tudo der certo, a gente vai segue aqui na nossa aplicação. Então a gente vai dar um return enviando um conteúdo, tá? E aí já vamos falar que conteúdo que é esse aqui enviado, tá? Qual que é a ideia? O que está acontecendo aqui? Primeiro, eu estou acessando esse arquivo index.html. Nota que esse arquivo ele não tem nossa aplicação ainda dentro dele. Ele só tem o HTML básico gerado. Tá? Para nossa aplicação estar dentro dele, eu preciso substituir uma parte desse HTML pela aplicação renderizada. Então, eu vou ter que renderizar a minha aplicação agora, pegar a minha aplicação, transformar ela em HTML, jogar dentro do index.html. E aí sim eu vou ter um arquivo HTML completo. Então, deu para entender a ideia? Eu pego um HTML que não tem a aplicação, vou no meio dele, lá dentro do body, tiro, né, o nada que tem lá e coloco o HTML da minha aplicação renderizado. Quando eu coloco o HTML da minha aplicação renderizada ali, eu tenho um arquivo HTML completo que eu posso enviar para o meu cliente sem a necessidade dele renderizar do lado dele. Para fazer então essa renderização do aplicativo, a gente vai usar o React Don't Serve, que é quem manipula e faz essa renderização do lado do servidor. Então, vamos importar ele já aqui em cima. Vou importar o React, porque a gente precisa da nossa aplicação. E vou importar o React DOM serve. React DOM serve. É quem vai fazer a renderização. Beleza. Além disso, eu importo a minha aplicação. Import app from source app. E vou renderizar a minha aplicação. Então, eu já vou acessar a minha aplicação, meu app, tá? Vou enviar ele para o DOM-Serve, o DOM-Serve vai renderizar ele em texto HTML, né, em string HTML, e aí depois eu vou aqui dentro, vou adicionar ela dentro desse arquivo index. Então, já vou criar aqui uma nova variável, const rate app, rate DOM serve. Eu coloquei o DOM tudo minúsculo aqui, eu vou colocar tudo maiúsculo para padronizar. Pronto. Rate DOM serve ponto render to string. E aí quem que eu vou renderizar para string? Eu vou renderizar o meu app. Beleza? Então aqui dentro dessa variável React App, eu vou ter o módulo, o componente app renderizado, né, para string.
Ok, então agora o que eu preciso fazer? É colocar essa variável dentro do meu index, né, na posição correta. E assim, simples, porque o data, ele é todo o conteúdo do meu index. E a gente viu, deixa eu abrir aqui ele de novo, que o conteúdo ele é renderizado aqui. Tá? Então vai ser aqui que a gente vai fazer a substituição. Então já copiei essa linha e vou colocar aqui data.replace a string que eu quero substituir e qual que vai ser a string substituída. Aqui eu preciso colocar você, porque a gente vai usar uma variável aqui dentro. Tá? É o acento agudo, acento de grave, acento circunflexo, acento agudo, sei lá, esqueci o nome do acento. Então vou colocar aqui. Tá no final, se eu lembrar o nome do acento, eu falo o nome do acento. Acento grave. É isso. Beleza, então coloquei aqui. Então olha só, eu estou substituindo, tá, essa div vazia do root pela div do root com o meu app renderizado, tá? Então assim, basicamente essa que é a lógica de Server Insight, tá? Usando o Express, né? Agora o que necessita fazer são configurações do próprio servidor, né? Então a gente vai configurar as portas que ele tem que ouvir, dar permissões de acesso, o Babel para ele poder renderizar o JFX com mais facilidade, gerar um conteúdo mais legível, mas essa daqui, né, já é o núcleo assim, da nossa aplicação. Então, vou dar o acesso ao Express das pastas, né? Então, Express static path.resolve name e as pastas, a pasta anterior a essa e a pasta build, né, que são as pastas acessíveis aí pelo Express. E a porta que o Express vai ouvir e que a gente vai colocar na porta 3000. Então, ele ouve na porta 3000 e na hora que ela for que ele estiver ouvindo, a gente vai colocar uma mensagenzinha aqui, console.log, ouvindo na porta 3000. Perfeito. Tá, então o arquivo serve.js é isso, não tem mais nada a ser feito, tá? A gente vai fazer uma modificação no arquivo index.js dentro do nosso source, tá? Para mudar a estrutura, a forma de renderização para hydrate, tá? Isso é importante porque a função render, que é a que estava antes, ela vai sempre renderizar todos os módulos React que encontrar. A função hydrate, ela vai primeiro verificar se existe esse módulo já pré-compilado, né? Se existir, ele já exibe. Se não existir, aí ele compila novamente. Então eu mudo aqui para hydrate. Ok. Outra coisa que a gente vai fazer agora é instalar o Babel, que vai ser responsável por fazer algumas manipulações do servidor, né? São aplicações do lado do servidor, por exemplo, para pro Express poder interpretar esses arquivos JFX e poder gerar um JavaScript mais simples para o nosso HTML.
Então aqui dentro da pasta serve, eu vou criar um novo arquivo chamado index.js, vai ser o nosso arquivo principal assim, de execução. Para ele funcionar, eu vou instalar o Babel, então yarn add, aí aqui são vários pacotes, então babel.present.env, o outro babel present.react, o babel register, babel register e o ignore styles. Então deixa eu só confirmar se eu escrevi tudo certo. Babel present env, tá ok. Babel present create, babel register e o ignore styles. Beleza. Tá tudo certo. Não vai dar erro. Se der erro, não tá tudo certo. E aí a gente corrige. Tá instalando. Até que alguém teve alguma dúvida, tá? Alguma dificuldade? Deu para entender assim essa lógica de que eu estou pegando um arquivo HTML que já está pré-feito e só vou alterar uma parte dentro dele pelo meu arquivo compilado, né? Então acho que essa é a parte mais importante, né? Que dentro de um HTML eu estou tirando essa parte que não tem nada e estou colocando uma outra parte com conteúdo compilado todo em HTML simples para nossa página. Tá ok, já está instalado aqui o Babel, vou seguir, tá? Então faço aqui os requires. Primeiro o ignore styles. Esse ignore styles ele vai ignorar os estilos SAS, né, que são CSS criados dentro do JavaScript, né, que são CSS, por exemplo, de site responsive ou não. Aqui a gente vai ignorar quando isso é feito do lado do servidor. A gente vai adicionar também o Babel Register. E aqui vai ser como nossa configuração. Então, a gente vai ignore os módulos do Node, os módulos, e os presets são esses aí que a gente fez a instalação, né? Babel preset env e Babel preset read. Beleza, ok. Opa. Ok. Tá. Por fim, a gente vai importar aqui nosso servidor. Então, /serve. Beleza. Só conferindo, tá tudo certinho. Preset every, preset create, não reclamou de nada, node módulos, ignore styles, register. Suave, tá? Então aqui são as nossas configurações do Babel. Aqui ignorar os estilos que são internos ao JavaScript. E aqui é o nosso arquivo serve que a gente criou. Então eu vou executar esse arquivo, index.js, e aí a gente percebe que agora o que está sendo executado é um servidor, e não mais
o front-end do React. Para executar ele, eu vou digitar node serve barra index.js. E ele não foi executado. Deixa eu só salvar aqui, né? Se eu não salvar, nada acontece. Tá de novo. Foi. Ouvindo na porta 300. E aí eu já posso abrir na porta 3000. Já posso abrir a porta 3000. A aplicação está funcionando normal. Tá bom, mas aí o que mudou? Porque aparentemente está tudo igual. Tá. Vamos ver então se a página retornada ela veio vazia ou ela veio preenchida. Então eu venho aqui em Source e já vejo que aqui a div root ela já tem algum conteúdo. E esse conteúdo é justamente, né, o h1 igual a 0 e os botões. Então repara que ele vai retornar a página estática, né, com o valor, o primeiro valor renderizado lá pelo nosso componente, tá? Se eu vier aqui de novo e desabilitar o JavaScript, eu posso atualizar a página, que a minha página ela segue aparecendo o meu conteúdo criado, tá ok? A única coisa é que não vão funcionar os botões, mas imagina que no motor de busca o Google não fica clicando nos botões do seu site, né? Então o conteúdo ele já tem que estar ali disponível para ele. Beleza? Então habilitando aqui de novo e atualizo, né? Ele volta a funcionar normalmente. Então essa primeira requisição vem um HTML renderizado no servidor e a partir do momento que eu começo a mexer, né, que os event listeners são modificados, a renderização passa a ser feita dentro do lado do cliente. Beleza, então, dando continuidade, só para um detalhe, que quando eu tiro aqui, né, quando eu ignoro os estilos, aqui eu não estou ignorando o CSS, eu estou ignorando esses estilos SAS que são criados dentro do JavaScript, tá? Então, para a gente testar isso, eu vou criar aqui na minha aplicação um estilo. Então, vou importar CSS, import CSS. Dentro do meu CSS, eu vou apagar tudo e vou criar um estilo de cor vermelha, né, para o background color. E aqui no meu app, essa div que estão os botões, eu vou colocar essa class name red. Beleza, classe CSS importada, aqui eu salvo CSS. Ok, vou parar o servidor e rodar ele novamente. E aí a gente já deve ver aqui quando atualizar o CSS aplicado. Tá? E aí se eu vim aqui no source, eu vejo também que ele já está com esse class head e que o arquivo CSS foi referenciado. Beleza? Ok, então. E aí, alguma dúvida? Essa aqui é assim, toda a aplicação, né? Toda a implementação de um server-side usando o Express, no React, tá? Tem mais coisa, mas essa já é uma visão bem geral. O que a gente vai fazer agora é só ver como que isso lida com requisições externas, né? Se eu quiser fazer um acesso interno. E aí a gente vai fazer isso usando o Axios. Então vou voltar aqui na nossa aplicação, né? E a gente vai consumir uma aplicaçãozinha externa com o Axios. Primeira coisa, eu já vou instalar aqui o Axios. Então, yar add Axios e Axios Hooks. Ele vai instalar.
Ok, já instalou. Vou importar o Axios aqui dentro do nosso app. Então, vou colocar aqui. Import use Axios from Axios Hooks. Perfeito. Eu vou comentar na verdade eu vou apagar esse código contigo, porque não tem, para não embaralhar, tá? Então vou apagar ele aqui, vou apagar ele aqui também. Beleza? Então, sem código contigo. Beleza. Nossa aplicação então ela vai fazer um acesso essa requisição usando o Axios. Então eu vou colocar esse valor da requisição dentro de um result, de uma variável result. Ela usa o método useAxios e aí eu passo a variável comparando HTTPS API thecat api.com/v1/image/search. Ok. Só não coloquei entre aspas, vou colocar e vou só abrir ela aqui na Google Chrome para ter certeza que eu não digitei errado. API thecat TTPS v1 images aqui. Image search. Perfeito, ele vai dar esse retorno aqui, um JSON, né, com uma URL que é a foto de um gatinho fofo. Ok? Aqui. Beleza. Né? E aí cada vez que fizer a requisição vai vir um gatinho diferente. Tá? Bem fofinho. Só estava feliz. Então vamos lá. Vou atualizar aqui. Corrigir. Ponto. Vou criar o nosso estado. Que vai possuir uma image e um set image, a imagem requisitada. O estado inicial é sem imagem, então vou colocar aqui um parâmetro, um string vazia. E o retorno e essa atualização vai ser feita usando o user effects. Então já vou até adicionar ele aqui em cima. User effects. E aí eu atualizo, eu uso ele aqui. User effect. Uma função. E aí, se o resultado já tiver sido carregado, né, se ele não for mais um logout, eu vou alterar o meu estado. Então, set result, set image vai receber result.data 0.url, que é a URL da imagem do gatinho. Tá? E aí ele vai monitorar, o FX monitora a variável results, né, para verificar se ela foi alterada ou não. Dentro da aplicação, né, a única coisa que eu vou renderizar, vou deixar aqui dentro da div mesmo, só vou criar um image, né, se tiver alguma coisa dentro da imagem. Eu vou criar uma div img com class name cat e a gente vai criar um CSS para exibir esses gatinhos. O source da imagem, o caminho da imagem, ele está dentro da variável image. Image. Tá? Um out cat, a legenda para a imagem. Ok, imagem criada. Caso contrário, exibir uma mensagem de carregando loading. Ok, temos aqui nosso gatinho.
Funcionando, salvei. Vou compilar o nosso app. Ah, esqueci, tem que criar o CSS, né? Senão, eu falei. Vamos lá, vamos criar aqui o CSS. css.cat margem 10px width 50% e height 50%. Assim, né? Agora eu posso compilar a aplicação. Deixa eu salvar tudo, save all, beleza. Compilo tudo e executo o nosso servidor, e aí a nossa sessão já vai estar fazendo requisição. Tá? Node serve. Já está ouvindo. Vou atualizar aqui. Está carregando a página. Alteração de estado. Foto de gatinho. Então, a gente percebe que a aplicação está funcionando. Tá? O que ele exibe? Nesse caso, aqui o nosso arquivo de retorno, ele está exibindo a mensagem de log. Tá? Então, ele está aguardando a aplicação fazer a comunicação, mas ele não gera a imagem do gato no servidor, porque isso é uma requisição assíncrona, e aí provavelmente a gente estuda isso mais para frente. Né? Então, aqui ele só mostra o log, tá? Mas você já tem aqui alguma informação, você poderia colocar assim, foto de um gato, né? Ou vai aparecer a foto de um gato, sei lá, qualquer coisa. Mas percebam que eu tenho, né, parte sendo feita no back-end do lado do servidor, parte sendo feita no front-end do lado da minha aplicação, tá? Se eu desabilitar aqui o JavaScript, né, aí ele vai ficar só no loadout, beleza? Então, pessoal, isso é tudo. Dúvidas, perguntas, vamos lá, o que ficou? Eu acho que se entendeu a ideia básica, né, de alterar num arquivo HTML, colocar um render, pô, tudo vai rolando, tudo vai saindo dali, beleza? Então, tá feito aí, deu para ter uma ideia de como que é feita essa renderização do lado do servidor, beleza? Dúvidas no Zoom, pelo bate-papo e monitoria online em 100%. Beleza? Falou, até mais, até a próxima.